Fala galera, beleza? Este é mais um vídeo da nossa série ou quadro Fake News da Hora aqui no Log do BD, e hoje a gente vai falar sobre uma reportagem de um link aqui que me enviaram aqui nos nossos grupos, grupo VBD Internacional. Um link que foi mandado aqui para mim pelo Michel Lima. Pois é, Michel, aquele abraço e valeu pela dica. Bom, antes de eu entrar aqui no vídeo em si, né, nos comentários aqui dessa reportagem, eu quero apenas lembrar que esta rúbrica ou quadro que eu batizei como Fake News da Hora, ou VBD Fake News da Hora, vai passar a ser, bom, pelo menos assim eu espero, né, que passe a ser um dos quadros rotineiros aqui do Vlog do BD a partir de 2018. E o que a gente vai fazer, né? O que a gente vai falar nesses vídeos desse quadro Fake News da Hora? Bom, o próprio nome já diz, né? Já sugere a você que a gente vai comentar, né? A gente vai comentar artigos, reportagens, vídeos, tudo que tiver, né, qualquer vestício de fake news, qualquer vestício de manipulação, enfim, tudo que a gente encontrar aqui do lado de cá, que for noticiado ou pela mídia russa ou pela mídia ocidental, que eles transmitem aqui em russo, né, que eles agora chamam aqui de agentes, né, mídia agente. Pois é, os americanos, né, chamam a RT e a Sputnik de jornalistas agentes, né, agentes do Kremlin. Agentes do Kremlin. E aí, em resposta, né, os russos, né, também decretaram aqui que as mídias que são patrocinadas, né, por fontes estrangeiras, elas passarão também a receber o status, né, de agente. Então, mídias como a Rádio Svoboda, que é a Rádio Liberdade, entre aspas, né, a Voz da América, enfim, e tem outras mídias de menor porte que também fazem parte aí dessa lista, né, que transmitem para o auditório russo, em língua russa, aquilo que o establishment americano quer, né, colocar na cabeça, né, do povo russo, com o objetivo de implodir, né, implodir o regime Putin de dentro, né, implodir o regime atual da Rússia por dentro ou de dentro, enfim. Bom, deixa eu colocar então aqui para vocês, mostrar para vocês aqui a reportagem, tá, de um dos instrumentos dessa mídia ocidental. Esse aqui que eu vou mostrar mais uma vez o Euronews, né, o Euronews, só que aqui está na versão em português, dá até para vocês entenderem, né, o que fala na reportagem. Então eu vou passar para vocês aqui, mostrar aqui através do meu telefonezinho, do outro telefone, e vocês vão poder ouvir e ver, né, do que se trata. Essa reportagem aqui, né, que me mandaram, ela tem o seguinte título: Milhares protestam contra Vladimir Putin. Milhares, milhares. Bom, vamos dar uma olhada. Milhares é o que está escrito no título, né? Quando a gente vai ouvir lá na gravação, né, o locutor lá já coloca lá o número 1000. Lá, aqui ele está escrito milhares, e lá dentro ele já muda um pouco a história, né? Um pouco, né? De milhares, de milhão para 1000, né? Não faz tanta diferença, né? Mas tudo bem, vamos lá. Vou ligar aqui para vocês, olha só. A prisão de Alexei Navalny não desmobilizou os milhares de russos que se juntaram em vários pontos do país para apelar ao boicote às eleições presidenciais
presidenciais de 18 de março, em que Vladimir Putin é dado como vencedor à partida. Fora Moscovo, a maior concentração aconteceu em São Petersburgo, onde se juntaram cerca de 1.500 pessoas, mesmo se a manifestação não foi autorizada pelas autoridades, e os manifestantes corriam o risco de ser detidos. Outro ajuntamento aconteceu em Omsk, na Sibéria. Os manifestantes empunharam balões da campanha de Navalny, obrigado a desistir da corrida à presidência. Estes tempos não vão durar para sempre. Ninguém vai dizer às pessoas o que ver, o que ouvir ou em que votar no futuro. Temos de sair deste pântano. Precisamos de ar fresco e mudança. Em Moscovo, as manifestações juntaram cerca de 4.000 pessoas. Ao todo, houve protestos em cerca de 120 cidades. Em Yekaterinburg, nos Urais, os 10 graus negativos que se faziam sentir não impediram cerca de 1.000 pessoas de sair à rua em apoio a Navalny. Vamos fazer greve e uma grande campanha para baixar a participação nas eleições e explicar às pessoas que estão a ser enganadas. Há também quem faça oposição através da música. Bom, então vocês viram aí. Tem uma lição muito importante. Então vocês viram aí, né? Sobre o que se trata. Espero que tenha dado para ouvir ali no áudio. Não sei se ficou legal o áudio, se vai ficar legal o áudio para vocês, mas eu acho que dá para entender, né, sobre o que é essa reportagem. Bom, eu já falei aqui, não foi uma, não foi duas, mas foi muitas vezes nos meus vídeos aqui, nos meus canais, nos grupos aqui VBD, né, sobre essas manifestações, né, manifestações entre aspas, que a gente vê aqui e tal, né, que são transmitidas por essa mídia, né, tipo o Euronews, né? O Euronews é apenas um desses instrumentos que transmite esse tipo de notícia, né? Qual é o objetivo, né? Qual é o objetivo desse tipo de reportagem? É atingir o máximo possível do auditório russo, né? Atingir com o sentido de levar, né, uma determinada ideia. No caso aqui, a ideia que eles querem levar ao auditório russo é a ideia anti-Putin, é uma ideia anti-regime Putin, né? E eles usam, né? Eles usam a oposição russa, a oposição entre aspas, né? Eles usam a oposição russa para atuar. Eu diria que essa oposição russa que aparece aqui, por exemplo, né, nessa reportagem, são pessoas que estão atuando aqui como figurantes, né? Quem sabe aí o que é figurante, né? Acho que todo mundo sabe o que é figurante. Então, essas pessoas aqui, né, ao meu ver, elas não estão mostrando nada, absolutamente nada de novo. Nada de novo. Eles, toda nova eleição, né, aqui na Rússia, aparecem reportagens idênticas com esse mesmo discurso, que é um discurso já ultrapassado, um discurso completamente fora da realidade. Tá? Um discurso fora da realidade, um discurso... Sabe, isso que vocês ouviram aqui, né? Isso é a ideia que é passada, né? A ideia da Rússia, que é passada também para vocês aí no Ocidente, que também é uma ideia distorcida, né? Porque o que eles mostram aqui nada mais, nada menos do que uma encenação. Pois é, uma encenação. Por que eu digo encenação? Porque, em primeiro lugar, o que é mostrado aqui, ao meu ver, tá, não tem sentido, não tem nexo, não tem base, não tem no que se basear. Tudo que a gente viu aqui, por exemplo, nessa reportagem, são coisas assim
que não se reflete na vida real da Rússia, na vida real dos russos. Tá? Esse pessoal aqui, né, que representa a oposição russa e que se ocupa com esse tipo de atividade, né, de manifestações anti-Putin, anti-Rússia, que visam, né, passar e divulgar a ideia para a população russa de que o regime Putin tem que ser mudado, tem que ser trocado. Isso não é da vontade do povo russo, gente. Isso não é da vontade da maioria, pelo menos da maioria, né? Sim, não vou negar, existe sim uma minoria, existe sim uma minoria de oposição ao Putin, uma minoria de oposição ao regime atual, às políticas atuais. Existe sim, né? Existe sim. Só que se você for verificar, vou repetir aqui uma coisa que eu falo toda vez que eu venho falar sobre isso. Se você for verificar os resultados das eleições para presidente da Rússia nas últimas eleições, né, desde que Putin foi eleito pela primeira vez em 2000, no ano de 2000, até hoje, você vai ver que essa oposição ao Putin, essa oposição ao governo russo, ao governo Putin, né, ela é representada por candidatos nessas eleições, ela é representada por candidatos que atingem no máximo 1% do eleitorado. 1% do eleitorado. Então, quando você vai ver lá o resultado das eleições, você vai ver lá 60% ou 59% dos eleitores votaram no Putin. Então, o Putin ganhou, né? Putin ganhou as eleições. Você vai ver lá na continuação dessa lista, né, desses resultados, você vai ver lá 60%, 59% votou no Putin, 20% votou no Partido Liberal Democrata do Zhirinovsky, 20% votou no Partido Comunista do Zyuganov. Esse ano já não vai ser Zyuganov, vai ser um outro candidato, enfim. E os 10% restantes dessa lista, né, são divididos em partidos pequenininhos, né, de representantes assim bem pequenos, né, representantes de uma parcela muito pequena da população russa, pelo menos aqui no que se refere a este tema, né, a gente fala aqui do eleitorado. Então, uma fração do eleitorado, e quando uma fração do eleitorado realmente participa, né, dessa oposição russa. E aí você vai ver que essas pessoas que participam desse tipo de oposição, elas sempre estarão ligadas ao candidato que geralmente recebe aqui em torno de 1% ou menos, 1% ou menos dos votos do eleitor russo. Então, gente, isso que você viu aqui, você viu no canal Euronews. Você não viu por acaso isso aqui no canal Euronews. Tá? E o que você viu aqui no Euronews, você não vê na TV russa, você não vê nos canais de televisão centrais da Rússia. Por que você não vê? Porque isso não é notícia. Isso não é notícia. Isso é fake news. É fake news. Quando você vê coisas desse tipo aqui nos canais russos, você vê com o comentário: eis o fake news, eis o que acontece. Vejam como os agentes estrangeiros estão atuando dentro do território russo, dentro da Rússia, né, para tentar implodir a Rússia de dentro, né? Esse é o grande plano, né? Esse que é o grande plano, né, desses patrocinadores, né? Patrocinadores
e organizadores dessas manifestações que são financiadas e planejadas e organizadas de pessoas que estão lá do outro lado do Atlântico, né? Lá em Washington, na Casa Branca, enfim, em outros locais, né, dos Estados Unidos, né? Enfim, trata-se do establishment americano. Quem patrocina isso, quem organiza isso, quem planeja, né, organiza e planeja e coloca isso em prática, se você for olhar, né, nessa cadeia, como é que se diz, genealógica, né, de quem está por trás de quem, você vai ver que você vai procurar quem está por trás de quem, você acaba chegando no final dessa cadeia, você acaba chegando no establishment americano, né, nas famílias americanas que dominam a grande mídia ocidental. E a Euronews é a mídia ocidental. Ela está aqui em russo, está transmitindo em russo, né, para o pessoal aqui da Rússia, mas é uma mídia ocidental. É uma mídia paga pelo Ocidente, é uma mídia financiada pelo Ocidente, que transmite esse tipo de fake news, né, que vocês estão vendo aqui. Então, gente, fiquem atentos, não se deixem levar, né, pelas aparências das reportagens que vocês veem aí pela mídia ocidental. Procurem fontes alternativas, procurem fontes russas e não tenham medo, gente, não tenham medo de assistir, ler, de acessar fontes russas, tipo Russia Today, ou Sputnik, ou alguma outra mídia russa. Não tenham medo, gente, não tenham medo, porque é necessário vocês terem a visão do outro lado. Se vocês ficarem ouvindo, né, somente um dos lados, né, que no caso me refiro à mídia ocidental, vocês vão ouvir aquilo que o establishment americano quer que você coloque na cabeça, né? Aquilo que o estabelecimento americano está lá manipulando, né, para colocar na tua cabeça, né? Geralmente você vai ver isso, esses fake news, né? Geralmente você vai ver isso através de mídias, da grande mídia. Você vai ver isso através de vídeos, até mesmo vloggers do YouTube, né? E hoje, por exemplo, no YouTube Brasil, você vai encontrar um monte de vloggers, por exemplo, em sua grande maioria, vloggers de direita, fazendo essa propaganda a favor do establishment americano, a favor do imperialismo americano, a favor... Enfim, é uma mídia, são pessoas, são grupos que seguem a linha americana, né? São grupos alinhados com a ideologia americana, enfim. Então, fica aqui para vocês, né, mais um vídeo do nosso novo quadro aqui chamado VBD, Fake News da Hora, blog do BD.